Olá, alunos do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos no PET, volume 3, semana 4, página 14. E hoje o nosso tema é pronomes e os recursos de coesão textual. Olá, criança! Esta semana tentaremos responder juntos algumas questões, tais como: quais palavras podem substituir os nomes repetidos em um texto? O que são pronomes? E como os pronomes podem nos ajudar a estabelecer a coesão textual? Vamos lá? Breve apresentação. Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar o nosso vocabulário usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para a leitura. Para isso, é importante sabermos os diferentes significados das palavras, sinônimos, e palavras que podem substituir sem mudar o sentido da frase. Hoje estudaremos os pronomes como uma classe de palavra que pode nos ajudar nessa construção textual. Retomando conceitos para aplicação em situações de comunicação. Pronomes são palavras que substituem o nome. São diferentes dos substantivos, porque não têm significado e seu uso vai depender da situação. Pronomes pessoais substituem ou acompanham o substantivo. Servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais classificam-se em retos e oblíquos. São pronomes retos quando atuam como sujeito da oração. Observe. Então, aqui nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos aqui o singular, o plural e o exemplo. Primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós. Exemplo, eu vou ao cinema hoje. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Exemplo, tu tens trabalhado muito? Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Exemplo, será que ela está ocupada? Já os pronomes oblíquos atuam como complemento da frase. São eles: pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes. Exemplo, desejo-te feliz aniversário. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. Exemplo, a mim pouco importa o que dizem. Existem também os pronomes possessivos, que, como o nome já diz, indica posse. São eles: meu, minha, teu, tua, nosso, vosso e etc. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou objeto em relação a quem está falando. São alguns deles: este ou estes, esta ou estas, isto, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Os pronomes indefinidos são imprecisos, vagos, não deixam claro a quem se referem. Temos aqui alguns deles: algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, tanto, tanta, certo, certa, alguém, ninguém, outrem, cada, algo, tudo, nada. Veja só esse exemplo. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano.
Ninguém gosta daquele lugar. Finalmente, temos os pronomes relativos, que são os que se relacionam uma oração a um substantivo que representa. São eles: o, a, qual, os, as, quais, quanto, quanta, cujo, cuja, que, quem, onde. Como exemplo, temos: finalmente conseguiu o brinquedo que tanto queria. Vamos a algumas atividades? Leia o texto abaixo e resolva as atividades. Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar, no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Marranguelo. É que o chamamos de umidade relativa do ar. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acaba fornecendo calor para esta. Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Marranguelo. Leia o trecho a seguir. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Marranguelo. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Número 1. Grife no texto um pronome citado. Registre-o na linha abaixo. 2. A que se refere o pronome citado? Que parte do texto ele retoma? 3. Agora leia este outro trecho do texto. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa do copo. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a superfície mais fria. Reescreva esta parte do texto substituindo as palavras grifadas por pronomes ou expressões encontradas no texto original. 4. Veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Marranguelo. Agora registre. Isso. A que se refere? Esse fenômeno, a que se refere? Bons estudos e até a próxima aula!